Neste exato momento, enquanto você assiste a este material, 7 octilhões de átomos no seu corpo deveriam estar se desintegrando. Segundo as leis da física clássica que governam nosso mundo visível, os elétrons orbitando ao redor dos núcleos atômicos deveriam estar irradiando energia continuamente, perdendo velocidade e colapsando sobre o núcleo em menos de 1 bilionésimo de segundo. Você deveria se desintegrar instantaneamente. A cadeira onde está sentado deveria evaporar. O próprio planeta Terra deveria implodir numa fração infinitesimal de tempo. Mas isso não acontece. Você existe. A matéria permanece estável. E a física clássica, que previu com precisão absoluta o movimento dos planetas e o comportamento das máquinas, não consegue explicar porquê. Este é o paradoxo mais fundamental da existência, porque você não desaparece agora mesmo. Albert Einstein chamou isso de o milagre quântico. Niels Bohr passou noites insones tentando compreender. Werner Heisenberg reformulou toda a matemática da realidade para resolver este enigma. Porque sem uma resposta, toda a física clássica construída ao longo de 300 anos desmorona. E a resposta que eles encontraram é tão perturbadora que até hoje, mais de 100 anos depois, os físicos discutem seu verdadeiro significado. Prepare-se. O que você vai descobrir nos próximos minutos não apenas explica por que a matéria existe, mas desafia tudo o que você acredita sobre a natureza da realidade. Vamos começar com algo que você pode tocar. Sua mão. Ela parece sólida, real, definitiva. Mas se pudéssemos mergulhar nas escalas microscópicas, camada por camada, descobriríamos algo completamente diferente. Sua pele é composta de células. Aproximadamente 30 trilhões delas. Cada célula contém moléculas. Água, proteínas, gorduras, carboidratos. Cada molécula é formada por átomos unidos por forças elétricas. E aqui chegamos ao coração do mistério. Um átomo típico de carbono no seu corpo possui um núcleo minúsculo no centro. Se ampliarmos o núcleo até o tamanho de uma bola de ténis, o átomo inteiro teria o diâmetro de um estádio de futebol. Nesse espaço gigantesco, 6 elétrons orbitam em alta velocidade. Mas aqui está o problema que aterrorizou os físicos no início do século XX, segundo as equações do eletromagnetismo de James Clerk Maxwell, cargas elétricas aceleradas emitem radiação. Sempre. Sem exceção. Um elétron orbitando um núcleo está constantemente acelerando. Mudando de direção a cada instante. Portanto, deveria estar irradiando energia eletromagnética continuamente. Mas se irradia energia, perde velocidade. Se perde velocidade, a atração elétrica do núcleo positivo deveria puxá-lo para dentro. Em quanto tempo isso aconteceria? Os cálculos são brutalmente simples. Um elétron orbitando um próton perderia toda a sua energia em aproximadamente 1/10 de bilionésimo de segundo. Menos que o tempo que a luz leva para atravessar um fio de cabelo. Pense no que isso significa. Se a física clássica estivesse correta, nenhum átomo poderia existir por mais de uma fração infinitesimal de segundo. Não haveria moléculas. Não haveria química. Não haveria vida. Você não estaria aqui para contemplar este paradoxo. O universo inteiro seria um plasma caótico de núcleos atômicos e elétrons livres. Mas obviamente isso não acontece. Os átomos existem. São estáveis. Alguns deles, como os átomos de ferro no seu sangue, têm bilhões de anos de idade. Como isso é possível? No final do século XIX, os físicos acreditavam estar perto de compreender tudo. As equações de Newton descreviam o movimento dos corpos celestes com precisão impressionante. Maxwell havia unificado eletricidade e magnetismo numa teoria elegante. A termodinâmica explicava o comportamento do calor e da energia. Lord Kelvin, um dos físicos mais respeitados da época, declarou em 1899 que não há nada de novo a ser descoberto em física. Tudo o que restava era refinar as medições até a sexta casa decimal. Mas 2 pequenos problemas permaneciam inexplicados. O primeiro era a radiação do corpo negro, um fenómeno térmico aparentemente trivial. O segundo era a estabilidade dos átomos. Esses 2 pequenos problemas demoliriam todo o edifício da física clássica e dariam origem à revolução mais profunda no entendimento humano desde Copérnico. A mecânica quântica estava prestes a nascer. Em 1900, um físico alemão chamado Max Planck estava desesperado. Ele vinha tentando explicar o espectro de radiação emitido por corpos aquecidos usando física clássica. Nada funcionava. As equações previam resultados absurdos. Um objeto aquecido deveria emitir energia infinita em frequências ultravioletas. Isso ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Claramente, algo estava errado nas fundações da física. Numa tentativa desesperada de fazer os números funcionarem, Planck introduziu uma hipótese radical. E se a energia não pudesse ser emitida ou absorvida em quantidades contínuas arbitrárias?
E se a energia viesse em pacotes discretos, quanta, como moedas que não podem ser divididas infinitamente? A ideia parecia absurda. Violava tudo que se sabia sobre ondas e energia. Mas funcionava. Os cálculos casavam perfeitamente com os experimentos. Planck encontrou uma constante fundamental da natureza, um número minúsculo que hoje leva seu nome, a constante de Planck, aproximadamente 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules-segundo. Este número governa o reino quântico. É a menor unidade de ação possível no universo. E sua descoberta marcou o nascimento de uma nova física. Mas nem o próprio Planck acreditava completamente em sua descoberta. Ele havia como um truque matemático, uma solução temporária até que a verdadeira explicação clássica fosse encontrada. Levou anos para que ele e outros físicos compreendessem, não era um truque. Era uma janela para uma realidade completamente diferente daquela que nossos sentidos percebem. Em 1905, Albert Einstein deu o próximo passo crucial. Ele estava estudando o efeito fotoelétrico, um fenómeno curioso descoberto por Heinrich Hertz. Quando luz ultravioleta incide sobre certas superfícies metálicas, elétrons são ejetados. Mas a energia dos elétrons ejetados não dependia da intensidade da luz, apenas de sua frequência. Isso não fazia sentido na física clássica. Einstein propôs algo ainda mais radical que Planck, e se a própria luz fosse composta de partículas discretas de energia, quanta de luz que mais tarde seriam chamados de fótons? Cada fóton carrega uma energia proporcional à sua frequência. Quando um fóton atinge um elétron, transfere toda a sua energia de uma vez. Se a frequência é alta o suficiente, o elétron escapa do metal. Se não é, nada acontece, não importa quão intensa seja a luz. Por esta descoberta, Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Não pela relatividade, que ainda era controversa, mas por demonstrar que a luz possui natureza dual, às vezes se comporta como onda, às vezes como partícula. Esta dualidade onda-partícula se tornaria um dos pilares mais desconcertantes da mecânica quântica. Mas o problema da estabilidade atômica ainda não estava resolvido. Em 1911, Ernest Rutherford realizou experimentos bombardeando folhas de ouro com partículas alfa. Ele descobriu que a maior parte da massa do átomo está concentrada no núcleo minúsculo, com elétrons orbitando ao redor como planetas ao redor do Sol. Este modelo planetário do átomo era elegante e intuitivo. Mas tinha um problema fatal: violava as leis do eletromagnetismo. Os elétrons deveriam colapsar instantaneamente. Você consegue sentir a tensão que os físicos viviam naquela época? Eles haviam descoberto a estrutura do átomo. Podiam até calcular seu tamanho e a carga de suas partículas. Mas segundo suas próprias leis fundamentais, o átomo não deveria existir. Era como descobrir que sua casa está construída sobre o ar e mesmo assim permanece de pé. A fundação lógica de toda a física estava desmoronando. Em 1913, um jovem físico dinamarquês chamado Niels Bohr teve uma ideia audaciosa. E se os elétrons não pudessem orbitar em qualquer distância do núcleo? E se apenas certas órbitas específicas fossem permitidas, órbitas quantizadas onde os elétrons não irradiam energia? Entre essas órbitas permitidas, os elétrons poderiam saltar instantaneamente, absorvendo ou emitindo um quantum de energia na forma de um fóton. Mas enquanto permanecessem numa órbita permitida, seriam estáveis. O modelo de Bohr era uma mistura estranha de física clássica e quantização. Os elétrons ainda orbitavam como planetas, mas apenas em certas órbitas mágicas. Porque essas órbitas e não outras? Bohr não tinha uma explicação fundamental. Era uma regra arbitrária imposta de fora, como decretar que carros só podem dirigir a velocidades múltiplas de 10 km por hora. Funcionava matematicamente. Previa com precisão as linhas espectrais do hidrogênio. Mas não explicava o porquê profundo. Ainda assim, o modelo de Bohr foi revolucionário. Pela primeira vez, alguém havia proposto uma explicação para a estabilidade dos átomos que não violava as observações. Os físicos tinham uma ferramenta que funcionava, mesmo que não compreendessem completamente porquê. Foi o primeiro vislumbre de que o mundo atômico operava sob regras radicalmente diferentes do mundo macroscópico. Mas havia problemas. O modelo de Bohr funcionava perfeitamente para o hidrogênio, o átomo mais simples com apenas um elétron. Mas quando aplicado a átomos com múltiplos elétrons, começava a falhar. As previsões se tornavam cada vez menos precisas. Claramente, ainda faltava algo fundamental. O modelo de Bohr era um degrau necessário, mas não o destino final. Durante a década de 1920, uma nova geração de físicos jovens e brilhantes atacou o problema de todos os ângulos. Werner Heisenberg na Alemanha. Erwin Schrödinger na Áustria. Paul Dirac na Inglaterra. Louis de Broglie na França. Cada um trouxe insights cruciais. E juntos, eles construiriam uma teoria completamente nova,
tão estranha e contraintuitiva que até hoje desafia nossa compreensão: a mecânica quântica. Em 1923, Louis de Broglie propôs uma ideia que parecia loucura: se a luz, que sempre pensamos ser uma onda, pode se comportar como partícula, então talvez partículas, como elétrons, possam se comportar como ondas. Esta simetria era elegante demais para ser coincidência. De Broglie calculou que o comprimento de onda associado a uma partícula seria inversamente proporcional ao seu momento linear. Para objetos macroscópicos, este comprimento de onda é tão minúsculo que é completamente indetectável. Mas para partículas subatômicas como elétrons, o comprimento de onda é comparável às dimensões do átomo. Isso significa que um elétron orbitando um núcleo não pode ser pensado como uma pequena bola seguindo uma trajetória definida. Deve ser pensado como uma onda se propagando ao redor do núcleo. E aqui está a sacada genial: ondas têm propriedades específicas. Uma onda confinada num espaço limitado, como uma corda de violão, só pode vibrar em certos modos específicos, certas frequências permitidas. Outros modos são impossíveis porque a onda interfere destrutivamente consigo mesma. De Broglie percebeu que as órbitas permitidas de Bohr correspondiam exatamente aos modos de vibração permitidos para uma onda de elétron ao redor do núcleo. Finalmente, havia uma explicação física para as órbitas quantizadas. Não eram arbitrárias. Eram as únicas configurações onde a onda do elétron interferia construtivamente consigo mesma, formando padrões estáveis. Qualquer outra configuração se cancelava por interferência destrutiva. Os elétrons não caem no núcleo porque sua natureza ondulatória simplesmente não permite. Em 1925, Erwin Schrödinger, inspirado pela ideia de Broglie, desenvolveu uma equação matemática que descrevia o comportamento dessas ondas de matéria. A equação de Schrödinger se tornou a pedra angular da mecânica quântica. Ela não descreve a trajetória de uma partícula, mas a evolução de uma função de onda que contém todas as possibilidades de onde a partícula pode estar e o que pode estar fazendo. Quando você resolve a equação de Schrödinger para um elétron num átomo, obtém um conjunto discreto de soluções permitidas, os orbitais atômicos. Cada orbital corresponde a um nível de energia específico. O orbital de menor energia, chamado estado fundamental, é absolutamente estável. O elétron pode permanecer nele indefinidamente sem irradiar energia. Não porque viola as leis do eletromagnetismo, mas porque não há nível de energia menor para onde ir. É como estar no fundo de um poço, você não pode cair mais. Mas espere. Isso realmente resolve o paradoxo. Porque um elétron no estado fundamental não irradia energia como prevê o eletromagnetismo clássico. Aqui entramos no território mais estranho da mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg. Werner Heisenberg, trabalhando independentemente de Schrödinger, desenvolveu uma formulação completamente diferente da mecânica quântica baseada em matrizes matemáticas. Em 1927, ele descobriu algo profundo: existem pares de propriedades físicas que não podem ser medidas simultaneamente com precisão arbitrária. Posição e momento linear. Energia e tempo. Quanto mais precisamente você conhece uma, menos precisamente pode conhecer a outra. Este não é um limite tecnológico. Não é que nossos instrumentos sejam imprecisos. É uma propriedade fundamental da realidade. No reino quântico, uma partícula simplesmente não possui posição e momento bem definidos ao mesmo tempo. Estas propriedades estão intrinsecamente indefinidas, borrosas, indeterminadas até serem medidas. Agora, aplique isso ao elétron no átomo. Se o elétron estivesse confinado exatamente no núcleo, sua posição seria perfeitamente determinada. Mas pelo princípio de incerteza, seu momento seria completamente indeterminado, podendo assumir valores arbitrariamente grandes. Isso corresponde a uma energia cinética enorme. Tão enorme que o elétron seria imediatamente ejetado do átomo. Por outro lado, se o elétron pudesse estar em qualquer lugar do universo, sua posição seria completamente indeterminada e seu momento poderia ser zero. Mas então a atração elétrica do núcleo o puxaria para dentro. A configuração de menor energia é um compromisso: o elétron fica espalhado numa região do tamanho do átomo, minimizando a soma da energia cinética, que cresce quando confinado, e energia potencial, que diminui quando próximo do núcleo. Você percebe a beleza disso? O princípio da incerteza não apenas explica porque átomos são estáveis. Ele explica porque têm o tamanho que têm. O raio de Bohr, aproximadamente meio angstrom, é determinado pelo equilíbrio entre incerteza quântica e atração elétrica. Se a constante de Planck fosse diferente, os átomos teriam tamanhos diferentes. Se fosse zero, o mundo quântico desapareceria e os elétrons realmente cairiam nos núcleos. Então aqui está a resposta para nosso paradoxo inicial: você não se desintegra porque a natureza da realidade em escalas microscópicas é fundamentalmente diferente da realidade que experimentamos. Os elétrons não são pequenas bolas seguindo órbitas definidas. São ondas de probabilidade espalhadas no espaço. Não podem cair no núcleo porque isso violaria o princípio de incerteza.
A estabilidade da matéria é uma consequência direta da quantização. Mas sei o que você está pensando agora. Isso soa como pseudociência. Ondas de probabilidade. Indeterminação fundamental. Como pode a realidade funcionar assim? É uma pergunta válida. E você tem todo o direito de ser cético. Pessoas usam a mecânica quântica para justificar todo tipo de bobagem, desde cura com cristais até capacidades extrasensoriais. Os físicos ficam justificadamente irritados porque a mecânica quântica é distorcida e supersimplificada para apoiar ideias que nada têm a ver com a teoria quântica real. Mas aqui está o fato crucial: a mecânica quântica é a teoria mais bem testada na história da ciência. Suas previsões foram confirmadas em milhões de experimentos com precisão extraordinária. O momento magnético do elétron, por exemplo, foi medido e calculado com concordância de 11 casas decimais. É como prever a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro com precisão de 1 milímetro. Toda a tecnologia moderna depende da mecânica quântica. Semicondutores, lasers, ressonância magnética, energia nuclear, computadores. Nada disso funcionaria se a mecânica quântica estivesse errada. O smartphone na sua mão existe porque físicos entendem o comportamento quântico de elétrons em materiais semicondutores. Cada pixel da tela emite luz porque elétrons saltam entre níveis de energia quantizados. Em 1981, o físico Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, propôs construir computadores quânticos que explorassem diretamente os fenômenos quânticos. Décadas depois, empresas como IBM e Google construíram protótipos funcionais. Em 2019, o processador Sycamore do Google executou um cálculo em 200 segundos que levaria 10.000 anos no supercomputador clássico mais poderoso. Como isso seria possível se a mecânica quântica fosse apenas uma fantasia matemática? Então não. A mecânica quântica não é pseudociência. É a descrição mais precisa e fundamental da realidade que a humanidade já desenvolveu. E uma de suas consequências mais básicas e essenciais é esta: a matéria é estável. Você existe porque o mundo é quântico. Agora que compreendemos por que os átomos não colapsam, prepare-se para algo ainda mais perturbador. Porque o princípio da incerteza não é apenas uma curiosidade matemática sobre elétrons. É uma declaração sobre a própria natureza da realidade. E suas implicações vão muito além de simplesmente explicar por que você existe. Vamos fazer um experimento mental. Imagine que você queira medir a posição exata de um elétron. Como faria isso? Você precisa interagir com ele de alguma forma. Talvez bombardeá-lo com luz e observar como a luz reflete. Mas aqui está o problema: luz é composta de fótons, e fótons carregam energia e momento. Quando um fóton atinge um elétron, transfere parte de seu momento para ele. O elétron recua, muda de velocidade. Você poderia usar luz de baixa energia para minimizar a perturbação. Mas luz de baixa energia tem comprimento de onda longo, e ondas longas não podem determinar posições com precisão. É como tentar medir a espessura de um fio de cabelo com uma régua de metro. Para obter precisão na posição, você precisa de comprimentos de onda curtos, alta frequência, alta energia. Mas quanto mais energia, mais você perturba o momento do elétron. Heisenberg mostrou que este não é um problema técnico que tecnologia melhor poderia resolver. É uma limitação fundamental codificada na estrutura da realidade. O produto da incerteza na posição vezes a incerteza no momento nunca pode ser menor que a constante de Planck dividida por 4π. Sempre haverá um borrão irredutível na realidade quântica. Mas espere. Isso significa que o ato de observar muda a realidade? Sim. E não apenas nos experimentos de física. Em todo lugar. A todo momento. Cada vez que um fóton de luz solar interage com um elétron numa molécula de clorofila numa folha de árvore, a realidade está sendo criada naquele instante. Cada vez que sua retina absorve um fóton, criando um sinal elétrico que viaja pelo nervo óptico até seu cérebro, você está participando ativamente na construção da realidade que percebe. Niels Bohr passou décadas contemplando essas implicações. Ele desenvolveu o que ficou conhecido como interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Segundo esta visão, antes da medição, partículas quânticas não possuem propriedades definidas. Elas existem numa superposição de todas as possibilidades simultaneamente. Apenas quando uma medição é feita, quando há interação com o ambiente macroscópico, a função de onda colapsa e uma realidade específica se manifesta. Einstein odiava esta ideia. Ele acreditava que deveria haver uma realidade objetiva independente de observadores. Sua famosa frase "Deus não joga dados" foi uma rejeição da indeterminação quântica. Em correspondências com Bohr, ele argumentava que a mecânica quântica devia ser incompleta, que deveria haver variáveis ocultas determinando os resultados que parecem aleatórios.
Em 1935, Einstein, junto com Boris Podolsky e Nathan Rosen, publicou um artigo propondo um experimento mental destinado a mostrar que a mecânica quântica era inconsistente. O paradoxo EPR, como ficou conhecido, envolvia duas partículas quânticas preparadas num estado emaranhado. Medições em uma partícula instantaneamente determinariam propriedades da outra, não importa quão distantes estivessem. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e argumentou que violava a relatividade. Se a mecânica quântica estivesse correta, duas opções permaneciam: ou a informação viaja mais rápido que a luz, violando a relatividade, ou as partículas possuíam propriedades definidas desde o início, tornando a mecânica quântica incompleta. Einstein acreditava firmemente na segunda opção. Ele estava convencido de que variáveis ocultas resolveriam o paradoxo e restaurariam o bom senso na física. Durante décadas, o debate permaneceu filosófico. Parecia impossível decidir experimentalmente entre as duas visões. Mas em 1964, o físico irlandês John Bell fez uma descoberta extraordinária. Ele formulou um teorema matemático mostrando que qualquer teoria baseada em variáveis ocultas locais faria previsões estatísticas diferentes da mecânica quântica. As desigualdades de Bell, como ficaram conhecidas, podiam ser testadas experimentalmente. Demorou mais uma década para que a tecnologia permitisse testes precisos. Em 1982, Alan Aspect e sua equipe na Universidade de Paris-Sul realizaram experimentos definitivos usando pares de fótons emaranhados. Os resultados foram inequívocos. As desigualdades de Bell foram violadas exatamente como a mecânica quântica previa. Einstein estava errado. Não existem variáveis ocultas locais. Deixe isso penetrar por um momento. O universo realmente funciona do jeito que Bohr descreveu. Partículas realmente não possuem propriedades definidas até serem medidas. Realidade realmente não é determinada até que interações aconteçam. E quando duas partículas estão emaranhadas, elas formam um sistema único que transcende o espaço. Medir uma instantaneamente afeta a outra, mesmo que estejam em galáxias diferentes. Por suas contribuições fundamentais aos testes experimentais do emaranhamento quântico, Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger receberam o Prêmio Nobel de Física em 2022. Seus experimentos não apenas confirmaram a mecânica quântica, mas abriram caminho para tecnologias quânticas revolucionárias, computação quântica, criptografia quântica, comunicação quântica. Você percebe o que isso significa para a estabilidade dos átomos? O elétron no átomo não está seguindo uma órbita definida que simplesmente não podemos conhecer. Ele literalmente não possui uma trajetória definida. Existe simultaneamente em todos os lugares permitidos por sua função de onda até que algo o força a escolher uma posição. E essa escolha é genuinamente aleatória, governada apenas por probabilidades. Mas aqui está algo que poucos mencionam. Mesmo a mecânica quântica não explica tudo sobre a estabilidade atômica. Há lacunas profundas em nosso entendimento. Questões que permanecem sem resposta mesmo após um século de pesquisa intensiva. E os físicos não gostam de admitir isso publicamente. Por exemplo, sabemos que elétrons têm spin, uma forma de momento angular intrínseco. O spin do elétron é sempre meio em unidades de constante de Planck reduzida. Sempre. Nunca varia. Por quê? Ninguém sabe. É apenas um fato observacional que colocamos nas equações. Dirac derivou o spin naturalmente ao combinar mecânica quântica com relatividade especial. Mas isso apenas moveu o mistério um nível acima. Porque o universo é relativístico e quântico dessas formas específicas. Ou considere isto: quando resolvemos a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, obtemos níveis de energia discretos. Perfeito. Mas quando tentamos incluir a interação do elétron com flutuações quânticas do campo eletromagnético, os cálculos prevêem energia infinita. Literalmente infinito. Isso é chamado de problema da renormalização. Os físicos desenvolveram truques matemáticos para subtrair os infinitos e obter respostas finitas que concordam com experimentos. A eletrodinâmica quântica, a teoria que combina mecânica quântica com eletromagnetismo, faz previsões com precisão de 11 casas decimais usando essas técnicas. Mas ninguém realmente entende por que funciona. Richard Feynman, um dos criadores da teoria, disse: a matemática funciona milagrosamente bem, mas não sabemos o que estamos fazendo. E há mais. A constante de estrutura fina, um número puro sem unidades que governa a intensidade da interação eletromagnética, tem o valor aproximado de 1 dividido por 137. Por quê? Porque não 1 dividido por 100, ou 1 dividido por 200. Este número determina a força com que núcleos atômicos prendem seus elétrons. Se fosse ligeiramente diferente, átomos não seriam estáveis da forma que são. Alguns físicos especulam que talvez esse número não seja realmente constante. Talvez varie em diferentes regiões do universo, ou tenha sido diferente no passado distante. Observações de quasares distantes estabeleceram limites,
se a constante de estrutura fina mudou nos últimos 10 bilhões de anos, foi por menos de uma parte em 1 milhão. Mas não sabemos porque tem o valor que tem aqui e agora. O físico Wolfgang Pauli, conhecido por sua crítica mordaz e perfeccionismo, ficou tão obcecado com o número 137 que era o número de seu quarto de hospital quando morreu. Coincidência ou não, ilustra o quão profundamente esses mistérios numéricos perturbam os físicos. Estamos construindo teorias sobre fundações que não compreendemos completamente. Outro problema raramente discutido, o paradoxo da medição quântica. Se tudo no universo é governado por mecânica quântica, incluindo instrumentos de medição e observadores, então quando exatamente ocorre o colapso da função de onda? A fronteira entre o mundo quântico e o mundo clássico é nebulosa. Não há uma linha clara separando sistemas que estão em superposição daqueles que possuem propriedades definidas. Alguns físicos, como a Geverrit, propuseram a interpretação de muitos mundos, nunca há colapso. Cada medição causa o universo a se dividir em múltiplos ramos, cada um representando um resultado diferente. Todos os resultados possíveis realmente acontecem, apenas em universos paralelos diferentes. Nesta visão, há infinitas versões de você, cada uma tendo feito escolhas diferentes, observado resultados diferentes. Parece ficção científica. Mas matematicamente é consistente e resolve o paradoxo da medição. O problema é que não podemos testá-la. Por definição, nunca podemos acessar esses outros ramos do universo. A interpretação de muitos mundos permanece filosoficamente controversa, mesmo que matematicamente impecável. Outros físicos favoreceram interpretações diferentes. David Bohm desenvolveu uma mecânica quântica determinística com variáveis ocultas não locais. Funciona, mas requer uma onda piloto guiando as partículas, algo que nunca detectamos diretamente. Roger Penrose sugeriu que gravidade quântica causa o colapso da função de onda quando sistemas atingem certas massas críticas. Ainda não testado. A verdade desconfortável é esta: a mecânica quântica funciona perfeitamente como ferramenta de cálculo. Mas não há consenso sobre o que realmente significa. Físicos podem calcular probabilidades de resultados experimentais com precisão extraordinária. Mas quando você pergunta o que está realmente acontecendo, obtém respostas diferentes dependendo de com quem fala. Isso não é admissão de derrota. É honestidade científica. A natureza da realidade é mais profunda e estranha do que qualquer modelo humano pode capturar completamente. Modelos são ferramentas, não verdades últimas. E a mecânica quântica, apesar de suas questões interpretacionais, é a melhor ferramenta que já desenvolvemos. Então, voltando à nossa pergunta original, por que os átomos não se destroem? Temos uma resposta. A quantização da energia, o princípio da incerteza, a natureza ondulatória da matéria. Tudo se encaixa matematicamente. Mas será que realmente compreendemos? Ou apenas empurramos o mistério a um nível mais fundo? Pensa assim. Antes da mecânica quântica, a pergunta era, por que os elétrons não caem no núcleo? Agora, a pergunta é, por que a natureza é quântica? Porque existe uma constante de Planck? Porque é um limite fundamental para a precisão das medições? Porque o universo opera com probabilidades em vez de certezas? Talvez essas sejam as perguntas erradas. Talvez perguntar por que as leis da natureza são assim, seja como perguntar o que havia antes do Big Bang. Pode não haver resposta significativa dentro do framework da física. Alguns físicos argumentam que as leis fundamentais simplesmente são, sem explicação mais profunda possível. Mas outros discordam. Max Tegmark propôs que o universo é literalmente uma estrutura matemática. Que física não é algo descrito por matemática, mas é matemática. Nesta visão, todas as estruturas matemáticas consistentes existem como universos separados. Vivemos em uma que permite átomos estáveis porque universos onde átomos colapsam não podem ter observadores para contemplar a questão. É o princípio antrópico levado ao extremo. Observamos o universo com mecânica quântica porque apenas universos quânticos podem ter química complexa suficiente para vida e consciência. Em universos puramente clássicos, átomos colapsariam e nada interessante aconteceria. Só podemos existir onde as leis permitem nossa existência. Você concorda com esse raciocínio? Ou parece uma evasão? É tentador pensar que deve haver uma explicação mais profunda, uma razão fundamental para as leis serem como são. Mas talvez estejamos limitados pelas categorias de pensamento humano. Talvez, porque, seja uma pergunta que apenas faz sentido dentro de sistemas causais, e não possa ser aplicada às próprias fundações da causalidade. Aqui está algo fascinante. Os mesmos princípios quânticos que estabilizam átomos também governam processos em escalas muito maiores. Estrelas de nêutrons, objetos tão densos que uma colher de chá pesaria bilhões de toneladas, são estabilizadas pela pressão de degeneração quântica. É o mesmo princípio da incerteza impedindo partículas de serem comprimidas além de certo limite.
Sem mecânica quântica, estrelas de nêutrons colapsariam em buracos negros. Anãs brancas, os restos de estrelas como nosso Sol, também são estabilizadas quanticamente. E aqui está a ironia: os processos que criam elementos pesados nas explosões de supernovas dependem de tunelamento quântico, partículas atravessando barreiras que classicamente seriam intransponíveis. Então, o carbono no seu corpo, o oxigênio que você respira, o cálcio nos seus ossos, todos foram forjados em fornalhas estelares através de processos quânticos. E então foram espalhados pelo espaço quando estrelas explodiram, novamente através de mecanismos quânticos. Você é literalmente feito de poeira de estrelas quantizada. Cada átomo no seu corpo tem bilhões de anos. Eles passaram por incontáveis moléculas, incontáveis formas de vida, incontáveis ciclos de criação e destruição. Mas permaneceram estáveis através de tudo isso. Por quê? Porque o universo, em sua sabedoria quântica, construiu um mecanismo que protege a integridade da matéria. Isso não é milagroso. Você pode dizer que é apenas física, apenas leis naturais operando. Mas considere o quão improvável parece. Se você ajustasse os parâmetros fundamentais da natureza aleatoriamente, a vasta maioria das combinações não produziria átomos estáveis. Você precisa de um equilíbrio delicado entre forças nucleares, eletromagnéticas e constantes quânticas. A constante de estrutura fina precisa estar na faixa certa. A massa do elétron precisa ser muito menor que a massa do próton. A constante de Planck precisa ter o valor que tem. Altere qualquer um desses números por mais de alguns %, e átomos ou não se formam, ou colapsam, ou explodem. O universo parece estar ajustado fino para a existência de matéria estável. Alguns veem design inteligente nisso. Outros veem inevitabilidade matemática. Outros ainda invocam múltiplos universos onde todos os parâmetros possíveis são realizados, e obviamente nos encontramos num onde a vida é possível. Qual visão você adota diz mais sobre suas predisposições filosóficas do que sobre a física em si. Mas independentemente da interpretação, o fato permanece: você existe em virtude de um delicado equilíbrio quântico que desafia a intuição clássica. Cada respiração que você toma, cada pensamento que tem, cada batida do seu coração depende de átomos permanecendo estáveis contra todas as expectativas da física clássica. E aqui está algo que pode surpreendê-lo. A mecânica quântica não é relevante apenas no mundo subatômico invisível. Ela afeta sua vida cotidiana de formas que você talvez não perceba. A cor das coisas que você vê existe porque elétrons absorvem e emitem fótons em frequências específicas determinadas por níveis de energia quantizados. O sabor dos alimentos vem de moléculas com formatos específicos determinados por ligações químicas quânticas. O aroma das flores, a dureza do diamante, a condutividade do cobre, tudo emerge de propriedades quânticas dos átomos e moléculas. Você nunca poderia ter consciência sem mecânica quântica, porque a própria química da vida depende dela. Então, quando você olha para suas mãos, lembre-se, você está olhando para um milagre quântico. Trilhões de átomos, cada uma impossibilidade clássica, cada um estabilizado por princípios que ainda não compreendemos completamente. Você não é apenas matéria. Você é matéria quântica. E isso faz toda a diferença. Mas se a mecânica quântica é tão fundamental, por que não vemos seus efeitos estranhos no mundo cotidiano? Porque cadeiras permanecem sólidas em vez de estarem em superposição de múltiplos estados? Porque você nunca atravessou uma parede por tunelamento quântico. Esta é a fronteira entre o mundo quântico e o mundo clássico, e entendê-la revela algo profundo sobre a natureza da realidade. A resposta curta é: de coerência. Quando um sistema quântico interage com seu ambiente, as fases delicadas da função de onda são destruídas quase instantaneamente. É como tentar observar ondulações perfeitas na superfície de um lago durante uma tempestade. As interações com o ambiente apagam as interferências quânticas, fazendo o sistema se comportar classicamente. Para um objeto macroscópico como uma cadeira, há incontáveis interações acontecendo a cada instante. Moléculas de ar colidem com sua superfície. Fótons de luz recosteiam. Vibrações térmicas agitam seus átomos. Cada uma dessas interações é uma medição que colapsa superposições. O tempo de decoerência para uma cadeira é tão curto que, para todos os efeitos práticos, ela nunca está em superposição. Mas para sistemas cuidadosamente isolados, os efeitos quânticos persistem. Em 1996, Serge Haroche e sua equipe na École Normale Supérieure em Paris conseguiram manter um único fóton numa cavidade superrefletora por tempo suficiente para observar a decoerência gradual da superposição quântica. Eles literalmente assistiram o mundo quântico se transformar em mundo clássico em tempo real. Por este trabalho pioneiro, demonstrando controle sem precedentes sobre sistemas quânticos individuais, Serge Haroche e David Winland compartilharam o Prêmio Nobel de Física em 2012. Seus experimentos não apenas confirmaram teorias sobre decoerência,
mas abriram caminho para tecnologias quânticas práticas que manipulam estados quânticos antes que de coerência os destrua. Aqui está algo que raramente é mencionado fora de círculos especializados, a fenômenos quânticos que você pode observar diretamente sem equipamento sofisticado. A cor do céu é um exemplo. O azul do céu resulta do espalhamento Rayleigh, onde moléculas de ar dispersam preferencialmente luz de comprimento de onda curto. Mas por que ocorre esse espalhamento seletivo? Porque fótons interagem com elétrons nos átomos através de processos quânticos. Ou considera fotossíntese. Plantas convertem luz solar em energia química com eficiência de quase 100%. Durante décadas, isso intrigou cientistas. Como podem processos químicos ser tão eficientes quando deveriam envolver colisões aleatórias de moléculas? Em 2007, Graham Fleming e sua equipe na Universidade da Califórnia em Berkeley descobriram algo extraordinário. A energia capturada pela clorofila não percorre um caminho único até o centro de reação. Ela existe em superposição, explorando simultaneamente todos os caminhos possíveis, e escolhe o mais eficiente. É coerência quântica operando à temperatura ambiente dentro de um organismo vivo. A natureza estava usando computação quântica bilhões de anos antes de humanos conceberem a ideia. Isso levanta uma questão fascinante: até que ponto processos biológicos dependem de mecânica quântica? Sabemos que o DNA é estabilizado por ligações químicas quânticas. Mutações ocorrem quando prótons tunam quanticamente entre posições, alterando pares de bases. Enzimas catalisam reações permitindo que reagentes tunem através de barreiras de energia. Alguns cientistas especulam que até a consciência pode envolver processos quânticos. Roger Penrose e Stuart Hameroff propuseram que microtúbulos em neurónios mantêm coerência quântica, e que o colapso orquestrado de funções de onda dentro deles poderia ser a base física da consciência. A hipótese permanece controversa e não testada, mas ilustra quão longe as implicações da mecânica quântica podem se estender. Você está cético? Deveria estar. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E até agora, evidências diretas de efeitos quânticos significativos na cognição são escassas. Neurónios operam em temperaturas e escalas onde de coerência deveria dominar. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. A questão permanece aberta. O que sabemos com certeza é que tunelamento quântico é absolutamente essencial para a vida. Sem ele, o Sol não brilharia. Fusão nuclear requer que prótons superem a repulsão elétrica entre cargas positivas e se aproximem o suficiente para a força nuclear forte atuar. Classicamente, as temperaturas no núcleo do Sol não são altas o suficiente para isso acontecer. Mas quanticamente, prótons têm uma probabilidade pequena mas não zero de tunar através da barreira de energia. E em algo do tamanho do Sol, com octilhões de colisões por segundo, mesmo probabilidades minúsculas se tornam certezas estatísticas. Sem tunelamento quântico, nosso Sol seria uma bola inerte de hidrogênio. Não haveria luz. Não haveria calor. Não haveria você. Então, cada fóton de luz solar que aquece sua pele nasceu de um processo quântico impossível segundo física clássica. Cada bit de energia que sustenta a biosfera da Terra vem de partículas fazendo algo que não deveriam poder fazer. A própria existência da vida é um testemunho da realidade dos fenômenos quânticos. Vamos explorar tunelamento mais profundamente. Imagine uma bola rolando em direção a uma colina. Classicamente, se a bola não tem energia suficiente para subir a colina, ela simplesmente volta. Fim da história. Mas quanticamente, existe uma probabilidade não zero de a bola aparecer do outro lado da colina, como se tivesse tunelado através dela. A probabilidade depende da altura e largura da barreira. Para barreiras macroscópicas, a probabilidade é tão astronomicamente pequena que nunca observamos. Mas para barreiras atômicas e partículas leves como elétrons e prótons, tunelamento é comum. Dispositivos semicondutores modernos dependem completamente dele. O tunelamento ressonante, descoberto por Leo Szilard em 1957, permitiu a criação de diodos túnel. Estes componentes foram cruciais para a miniaturização de circuitos eletrónicos. Szilard recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1973 por esta descoberta. Hoje, praticamente todo chip de computador e USB transistores cujo funcionamento envolve tunelamento de elétrons através de barreiras de óxido nanométricas. Então, quando você digita num smartphone, toca numa tela, assiste a um vídeo, está literalmente manipulando tunelamento quântico. Bilhões de elétrons estão tunelando através de barreiras impossíveis bilhões de vezes por segundo. A tecnologia moderna é uma orquestração massiva de impossibilidades quânticas. Aqui está algo ainda mais estranho: decaimento radioativo. Quando um núcleo atômico decai, emitindo uma partícula alfa, essa partícula está escapando de um poço de potencial nuclear. Classicamente, não tem energia para escapar. Mas quanticamente, tunela através da barreira.
Quando isso acontece é completamente aleatório, governado apenas por probabilidades. Você pode ter um átomo de urânio que existe estável por bilhões de anos, depois decai espontaneamente sem razão causal. Ou pode decair no próximo segundo. Não há variável oculta determinando quando. É genuinamente aleatório. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica, mas testes experimentais confirmam, a natureza realmente joga dados. E aqui está a parte verdadeiramente perturbadora: este processo aleatório é o que permite datação radiométrica. Geólogos determinam a idade de rochas medindo razões de isótopos radioativos e seus produtos de decaimento. A confiabilidade de toda a nossa cronologia geológica depende da mecânica quântica estar correta sobre a natureza probabilística do decaimento. Sabemos que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos porque medimos meias-vidas de elementos radioativos. Sabemos quando dinossauros se extinguiram porque medimos decaimento de carbono 14. Todo o nosso entendimento da história da vida na Terra está ancorado em processos quânticos aleatórios. Pense nisso. O passado profundo do planeta é revelado através de impossibilidades quânticas. Mas aqui está uma pergunta que pode incomodar você: se decaimento radioativo é aleatório, isso significa que o futuro é indeterminado? Não no sentido prático. Embora não possamos prever quando um átomo específico decairá, podemos prever com precisão estatística quando metade de uma amostra decairá. É semelhante a jogar moedas. Não sabemos o resultado de um lançamento, mas sabemos que em 1000 lançamentos, aproximadamente 500 serão cara. Esta tensão entre determinismo estatístico e indeterminismo individual é característica da mecânica quântica. Em grandes números, comportamento é previsível. Em eventos individuais, é aleatório. E não há como escapar dessa aleatoriedade. Não é ignorância de nossa parte. É como a realidade funciona fundamentalmente. Alguns filósofos argumentam que isso restaura o livre-arbítrio no universo físico. Se nem mesmo o comportamento de partículas é determinado, talvez escolhas humanas também não sejam. Outros respondem que a aleatoriedade quântica não é o mesmo que escolha consciente. Que um elétron, decidindo aleatoriamente quando decair, não é análogo a você decidindo o que almoçar. Onde você se posiciona neste debate? Acha que indeterminação quântica tem implicações para livre-arbítrio? Ou são categorias completamente diferentes que não deveriam ser misturadas? Não há consenso científico aqui. Estamos em território onde física encontra filosofia, e as fronteiras ficam nebulosas. O que é inegável é que a mecânica quântica destruiu completamente a visão determinista clássica do universo. Newton imaginava o cosmos como um relógio gigante, onde, conhecendo posições e velocidades de todas as partículas num instante, poderíamos calcular todo o futuro. Laplace formalizou isso no século XVIII com seu demonio: um intelecto que conhecesse todas as forças da natureza poderia prever tudo. Mas o princípio de incerteza mata o demonio de Laplace. Você não pode conhecer simultaneamente posições e momentos com precisão arbitrária. E mesmo que pudesse, decaimento radioativo introduz aleatoriedade genuína. O universo não é um relógio. É mais como uma nuvem de probabilidades, constantemente colapsando em realidades específicas através de incontáveis interações. Esta visão é libertadora ou aterrorizante? Alguns acham conforto em pensar que o futuro não está escrito, que é genuína abertura nas possibilidades do cosmos. Outros acham desconcertante que no nível mais fundamental, a realidade seja governada por acaso. Não há respostas certas ou erradas aqui, apenas perspectivas diferentes sobre os mesmos fatos científicos. Vamos mudar de escala por um momento. Falamos sobre átomos, elétrons, fótons. Mas e o universo como um todo? Pode a mecânica quântica dizer algo sobre cosmologia? Surpreendentemente, sim. E as implicações são de tirar o fôlego. No início do século XXI, observações do telescópio espacial Planck mapearam minúsculas flutuações na radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do Big Bang. Essas flutuações são extraordinariamente pequenas, variações de temperatura de apenas algumas partes em 100.000. Mas são cruciais. São as sementes das quais galáxias cresceram. De onde vieram essas flutuações? A resposta mais aceita é: flutuações quânticas no campo inflacionário durante os primeiros momentos do universo. Sim, você leu corretamente. As estruturas em grande escala do cosmos, superaglomerados de galáxias estendendo-se por centenas de milhões de anos-luz, originaram-se de incerteza quântica amplificada a escalas cósmicas. Pense no que isso significa. Você, sentado aqui neste planeta, nesta galáxia, existe porque de flutuações quânticas aleatórias uma fração de segundo após o Big Bang. Se as flutuações tivessem sido ligeiramente diferentes, você não estaria aqui. A Via Láctea poderia não ter se formado. Ou poderia ter-se formado em outro lugar, num tempo diferente. Alan Guth, que propôs a teoria inflacionária em 1980, descreveu isso como o último almoço grátis do universo.
Toda a matéria e energia do cosmos, todas as galáxias, estrelas e planetas, emergiram de flutuações quânticas do vácuo. O universo inteiro pode ter sido um evento de tunelamento quântico, aparecendo espontaneamente do nada. Parece absurdo. Algo do nada. Mas a mecânica quântica permite isso. O princípio de incerteza energia-tempo significa que pares de partículas e antipartículas podem aparecer espontaneamente do vácuo, existir brevemente, depois se aniquilar. Isso foi observado e medido em laboratórios. É chamado de efeito Casimir, previsto por Hendrik Casimir em 1948. Se partículas podem aparecer do nada, por que não universos inteiros? A ideia é especulativa, mas matematicamente consistente. Alguns cosmólogos, como Alexander Vilenkin, argumentam que o universo é uma flutuação quântica de grande escala, uma bolha de espaço-tempo que tornou para a existência e inflacionou rapidamente. Você acha isso plausível? Ou parece um passo longe demais, aplicando mecânica quântica onde não deveria se aplicar? Novamente, não há consenso. Estamos nos limites do conhecimento humano, onde dados são escassos e teorias são tentativas. Mas o fato de podermos até formular tais questões é testemunho de quão longe a ciência chegou. Voltando à Terra, literalmente. Há aplicações práticas da mecânica quântica que estão transformando tecnologia agora. Computação quântica é a mais discutida, mas há outras igualmente profundas. Sensores quânticos podem detectar campos gravitacionais com precisão sem precedentes. Criptografia quântica promete comunicação absolutamente segura. Em 2017, a China lançou o satélite Missius, estabelecendo comunicação quântica segura entre estações terrestres separadas por 1.200 km. Fótons emaranhados foram distribuídos do espaço, criando chaves de criptografia que não podem ser interceptadas sem detecção. Qualquer tentativa de espionagem perturba o emaranhamento e revela a presença do espião. Esta tecnologia existe hoje. Não é ficção científica. Bancos e governos estão investindo bilhões em redes quânticas. Porque quando computadores quânticos se tornarem poderosos o suficiente, poderão quebrar todos os sistemas de criptografia clássicos atuais. A corrida está em curso para construir defesas quânticas antes que ataques quânticos se tornem possíveis. E isso nos traz de volta ao nosso tema central, a estabilidade dos átomos. Porque sem compreender mecânica quântica profundamente, nenhuma dessas tecnologias seria possível. Engenheiros que projetam chips semicondutores precisam entender tunelamento. Físicos que constroem computadores quânticos precisam controlar superposições e emaranhamento. Químicos que desenvolvem novos materiais precisam calcular orbitais moleculares. Todo o progresso tecnológico dos últimos 70 anos, desde transistores até a inteligência artificial, repousa sobre fundações quânticas. E tudo começou com uma pergunta simples: por que os elétrons não caem no núcleo? A resposta a essa pergunta transformou a civilização humana. Imagine que outras transformações virão de perguntas que ainda nem formulamos. Então, quando você se perguntar se ciência fundamental importa, se investir em pesquisa sem aplicação óbvia é justificável, lembre-se, ninguém em 1925 imaginava computadores pessoais quando Heisenberg formulou o princípio de incerteza. Ninguém em 1913 previa energia nuclear quando Bohr propôs seu modelo atômico. Descobertas fundamentais têm consequências que não podemos prever. E aqui está a última reflexão desta seção. Você existe porque átomos são estáveis. Átomos são estáveis porque a natureza é quântica. A natureza é quântica porque, bem, não sabemos. Chegamos ao limite das explicações. Podemos descrever como a mecânica quântica funciona, podemos calcular suas consequências com precisão absurda, mas não podemos dizer porque a realidade escolheu ser assim. Talvez nunca saibamos. Talvez a pergunta "porquê" não faça sentido neste nível. Ou talvez uma geração futura de físicos descubra uma teoria ainda mais fundamental, da qual a mecânica quântica emerge como caso especial. Teoria de cordas, gravidade quântica em loop, outras ideias que ainda nem concebemos. Mas por enquanto, isto é o que temos, uma teoria estranha, contraintuitiva, filosoficamente perturbadora, mas empiricamente impecável. Uma teoria que explica porque você não desaparece instantaneamente. E talvez isso seja suficiente. Talvez o mistério residual seja parte do que torna a existência interessante. O que você pensa? Preferiria um universo completamente compreensível, mesmo que determinista e sem surpresas? Ou há algo valioso na indeterminação quântica, no fato de que há mistérios fundamentais que talvez nunca resolvamos completamente? Sua resposta pode dizer mais sobre você do que sobre física. Então, viajamos desde o colapso impossível de elétrons até a origem quântica do próprio universo. Mas há uma última pergunta que precisa ser feita, uma questão que conecta tudo que discutimos: o que a estabilidade dos átomos revela sobre você? Não você como coleção de partículas, mas você como consciência, como observador,
como participante neste drama cósmico. Começamos este material com uma afirmação chocante: você deveria desintegrar instantaneamente. E agora compreende porque não desintegra. Mas será que realmente compreende? Ou apenas trocamos um mistério por outro? Vamos mergulhar mais fundo, porque há camadas desta história que ainda não exploramos completamente. Considere o seguinte paradoxo: você é feito de átomos que têm bilhões de anos. O carbono no seu DNA foi forjado há 5 bilhões de anos numa estrela que explodiu muito antes do Sol existir. Os átomos de ferro no seu sangue foram criados na agonia final de uma supergigante vermelha. O oxigênio que você respira foi produzido por gerações de estrelas massivas ao longo de bilhões de anos. Esses átomos vagaram pelo espaço interestelar por eras incalculáveis. Passaram por nebulosas, nuvens moleculares, discos protoplanetários. Alguns podem ter feito parte de outros planetas, outras formas de vida. E agora, por um breve momento cósmico, estão arranjados numa configuração que permite autoconsciência. Que lê estas palavras. Que contempla a sua própria existência. Em média, um átomo no seu corpo permanece lá por apenas 7 a 10 anos antes de ser substituído através do metabolismo. Você está constantemente sendo reconstruído, átomo por átomo. Praticamente nenhum átomo que compunha seu corpo quando criança ainda está lá. Você é um padrão, não uma coisa. Um processo, não um objeto. Uma onda de organização atravessando o oceano de matéria. Mas aqui está o milagre: através de todas essas substituições, através de todas essas mudanças, sua identidade persiste. Memórias permanecem. Você ainda é você. Como? O que é esse você que transcende os átomos individuais que temporariamente o compõem? Esta é uma das grandes questões não resolvidas na intersecção entre física, biologia e filosofia. Alguns argumentam que você é simplesmente informação. Padrões de conexões neuronais no seu cérebro. E se esses padrões pudessem ser copiados para um substrato diferente, você seria transferido. Outros insistem que há algo mais, algo que não pode ser reduzido a bits de informação ou arranjos de átomos. Consciência, qualia, a experiência subjetiva de ser. A mecânica quântica não responde a esta pergunta. Mas lança luz nova sobre ela. Porque demonstra que, a nível fundamental, matéria não é composta de pequenas bolas sólidas seguindo trajetórias determinadas. É feita de campos de probabilidade, potencialidades que se tornam realidades através de interações. Você não é feito de coisas. Você é feito de processos quânticos entrelaçados. Cada vez que você olha para algo, fótons viajam de um objeto, atravessam seu olho, interagem com moléculas de rodopsina na retina. Essa interação é quântica. Causa uma mudança conformacional na molécula, desencadeando uma cascata de sinais elétricos. Seu ato de ver é uma série de eventos quânticos. Sem mecânica quântica, não haveria visão. Não haveria sensação. Não haveria percepção consciente. Alguns físicos levam isso mais longe. John Wheeler, mentor de Richard Feynman e uma das mentes mais brilhantes do século XX, propôs o que chamou de universo participatório. Ele argumentava que observadores são necessários para que o universo exista plenamente. Que o cosmos não é algo que observamos passivamente, mas algo que ajudamos a criar através do ato de observação. Isso soa como solipsismo, a ideia de que apenas sua mente existe. Mas não é exatamente isso. Wheeler estava sugerindo algo mais sutil: que matéria e consciência são mutuamente interdependentes, que universo e observador se criam um ao outro. Sem matéria quântica, não haveria consciência. Sem consciência, haveria apenas probabilidades não realizadas, potencialidades sem atualização. É especulação filosófica? Certamente. Mas está ancorada em matemática rigorosa e observações experimentais. O formalismo da mecânica quântica trata a observação como parte fundamental da teoria. Não como detalhe técnico, mas como elemento essencial. Funções de onda descrevem probabilidades até que medições aconteçam. O ato de medir é onde matemática abstrata se torna realidade concreta. Então, em certo sentido, você não é apenas um observador passivo de um universo pré-existente. Você é um participante ativo na cristalização da realidade a partir de possibilidades. Cada vez que olha, toca, mede, você está colapsando funções de onda, transformando o que poderia ser no que é. Este não é misticismo. É física. Mas não exagere esta ideia. Você não pode mudar a realidade apenas pensando nela. Mecânica quântica não justifica a lei da atração ou manifestação de desejos. Os resultados de medições quânticas são aleatórios dentro de probabilidades bem definidas. Você não escolhe o resultado. Apenas participa do processo que força uma escolha. Há uma diferença crucial entre dizer consciência colapsa funções de onda e você pode escolher qual realidade manifesta.
O primeiro é defensável dentro de certas interpretações da mecânica quântica. O segundo é pseudociência. Muitas pessoas confundem os dois, e físicos ficam justificadamente frustrados quando mecânica quântica é distorcida para apoiar crenças sem fundamento. Então, vamos ser claros, mecânica quântica é estranha. Desafia a intuição. Tem implicações filosóficas profundas. Mas não é uma carta branca para acreditar em qualquer coisa. É uma teoria científica rigorosa com previsões testáveis e limitações bem definidas. Respeitá-la significa não distorcê-la para agendas não científicas. Dito isso, há questões genuinamente abertas na fronteira entre mecânica quântica e consciência. O problema da medição não está completamente resolvido. Não sabemos exatamente quando ou por que colapso ocorre. Não entendemos completamente a transição entre comportamento quântico e clássico em sistemas biológicos complexos. Há experimentos sendo conduzidos agora tentando detectar efeitos quânticos em processos cognitivos. Matthew Fisher, na Universidade da Califórnia em Santa Barbara, propôs que íons de fósforo em moléculas de Posnar dentro de neurónios poderiam manter emaranhamento quântico por tempos surpreendentemente longos. Se confirmado, seria extraordinário. Mas até agora, evidências são escassas e controversas. A questão permanece aberta não porque físicos são teimosos, mas porque é genuinamente difícil. Cérebros são quentes, úmidos, barulhentos. Exatamente o tipo de ambiente onde de coerência deveria destruir efeitos quânticos instantaneamente. Mas a natureza já nos surpreendeu antes. Fotossíntese quântica à temperatura ambiente era considerada impossível até ser observada. Talvez haja outras surpresas esperando. O que podemos dizer com certeza? Que você existe porque átomos são estáveis. Que átomos são estáveis por razões quânticas. Que fenômenos quânticos não são abstrações matemáticas distantes, mas processos reais acontecendo no seu corpo agora. Que cada pensamento que você tem, cada movimento que faz, depende de elétrons não caindo em núcleos atômicos. Vamos fazer um experimento mental final. Imagine que você pudesse viajar bilhões de anos para o passado, até o início do universo. Você veria um plasma quente e denso de partículas fundamentais. Nenhum átomo ainda. Apenas quarks, elétrons, fótons colidindo caoticamente. À medida que o universo esfria, prótons e nêutrons se formam. Depois núcleos leves, hidrogênio, hélio, um pouco de lítio. Mas ainda sem átomos completos. Elétrons estão livres, vagando independentemente. O universo é opaco, nebuloso, porque fótons não podem viajar longe sem colidir com elétrons livres. Então, aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, ocorre algo mágico. O universo esfria o suficiente para que elétrons possam ser capturados por núcleos sem serem imediatamente arrancados por colisões. Os primeiros átomos se formam. E instantaneamente, o universo se torna transparente. Fótons podem viajar livremente. A luz flui. Esta é a radiação cósmica de fundo que observamos hoje. É literalmente a luz do momento em que átomos nasceram. Quando você vê mapas do universo primordial feitos pelo satélite Planck, está olhando para o instante em que a mecânica quântica estabilizou matéria pela primeira vez. É ver o nascimento da possibilidade de química, biologia, vida, você. Sem aquele momento, sem a formação estável de átomos, o universo teria permanecido um plasma caótico para sempre. Nenhuma estrela se formaria. Nenhum planeta. Nenhuma molécula. Nenhuma vida. A estabilidade atômica não é apenas um detalhe técnico. É a fundação sobre a qual toda a complexidade do cosmos repousa. E essa estabilidade depende de constantes fundamentais tendo valores específicos. A constante de Planck. A carga do elétron. A massa do próton. Se qualquer uma fosse significativamente diferente, átomos não seriam estáveis. O universo seria estéril. Alguns chamam isso de ajuste fino, e veem design. Outros invocam múltiplos universos, argumentando que existimos naquele onde as constantes permitem nossa existência. Qual visão está correta? Honestamente, não sabemos. Pode nunca sabermos. Estamos limitados a observar um universo, o nosso. Não podemos fazer experimentos variando constantes fundamentais para ver o que acontece. Podemos apenas calcular teoricamente e especular filosoficamente. Mas aqui está algo que sabemos, seja qual for a razão última, as constantes são o que são, e você está aqui para contemplá-las. E há algo profundamente impressionante nisso. O universo produziu, através de bilhões de anos de evolução cósmica e biológica, estruturas capazes de compreender as próprias leis que as governam. Você é matéria quântica que ganhou consciência. Átomos que foram dispersos por explosões estelares agora estão arranjados de forma a permitir que estudem sua própria estabilidade. O universo, através de você, está examinando a si mesmo. Perguntando por que existe.
buscando compreender suas próprias fundações. Carl Sagan disse famosamente: somos uma maneira do cosmos se conhecer. Ele estava certo. Mas é mais profundo que isso. Não somos apenas observadores passivos. Somos participantes ativos no desenrolar da realidade quântica. Cada observação que fazemos, cada medição, cada interação, é o universo decidindo o que é a partir do que poderia ser. Então, quando você acorda amanhã e vê o Sol nascendo, lembre-se, essa luz viajou 8 minutos desde a superfície solar, nascida de fusão nuclear que só é possível por tunelamento quântico. Os fótons atravessam seu olho e interagem com moléculas de rodopsina através de processos quânticos. Sinais elétricos disparam ao longo de neurónios, governados por canais únicos que funcionam segundo princípios quânticos. Cada momento de experiência consciente é uma sinfonia de eventos quânticos impossíveis segundo física clássica. Você não apenas existe em virtude da mecânica quântica. Você é mecânica quântica em ação. Toda vez que pensa, sente, percebe, está demonstrando que o mundo é fundamentalmente quântico. E aqui está a ironia final. A mesma teoria que explica por que átomos não colapsam também nos diz que há limites fundamentais para o que podemos saber. O princípio de incerteza não é apenas sobre elétrons e fótons. É uma declaração sobre a natureza do conhecimento em si. Há pares de propriedades que não podem ser conhecidas simultaneamente com precisão arbitrária. Isso significa que há um limite fundamental para a compreensão. Em certo sentido, sim. Nunca teremos certeza absoluta sobre tudo. Sempre haverá margem de incerteza, probabilidades em vez de certezas, potencialidades em vez de fatos determinados. O universo, em seu âmago, é probabilístico. Alguns acham isso frustrante. Outros acham libertador. Significa que sempre haverá mistérios, sempre mais para descobrir, sempre novas questões emergindo das respostas antigas. A ciência não é uma marcha linear em direção à verdade final. É uma dança contínua entre conhecimento e incerteza, entre respostas e novas perguntas. E talvez isso seja apropriado. Um universo completamente compreensível seria, em última análise, chato. Sem surpresas. Sem maravilhamento. Sem descoberta. A indeterminação quântica garante que sempre haverá algo novo para aprender, algo inesperado para encontrar. Então, voltando à nossa pergunta inicial, por que os átomos não se destroem? Temos uma resposta. Uma resposta boa, matematicamente rigorosa, experimentalmente verificada. Quantização de energia. Princípio de incerteza. Natureza ondulatória da matéria. Tudo se encaixa numa teoria coerente que faz previsões testáveis e precisas. Mas a resposta levanta novas questões. Por que a natureza é quântica? Por que existem essas leis específicas e não outras? O que é realidade antes de ser observada? Onde está a fronteira entre possibilidade e atualidade? Como consciência se relaciona com o colapso da função de onda? Estas são as fronteiras do conhecimento humano. E você vive numa época extraordinária. Pela primeira vez na história, temos ferramentas para sondar essas questões experimentalmente. Computadores quânticos. Detectores de ondas gravitacionais. Telescópios espaciais observando o universo primordial. Experimentos de neurociência explorando bases físicas da consciência. As próximas décadas prometem descobertas que podem revolucionar nossa compreensão tão profundamente quanto mecânica quântica fez há um século. Talvez unifiquemos gravidade com mecânica quântica. Talvez detectemos efeitos quânticos na cognição. Talvez descobramos que o universo é uma de infinitas realidades em multiverso vasto. Ou talvez as respostas sejam completamente diferentes, algo que ainda nem imaginamos. A história da ciência está repleta de revoluções que ninguém previu. Quem em 1800 podia imaginar relatividade ou mecânica quântica? Quem em 1950 imaginava internet ou smartphones? O futuro do conhecimento é aberto. E você pode fazer parte dele. Não precisa ser físico profissional para contribuir. Ciência cidadã, perguntas criativas de não especialistas, aplicações interdisciplinares de conceitos estabelecidos, tudo isso move o conhecimento humano para frente. Mais importante, você pode cultivar a atitude científica, curiosidade sem dogma, ceticismo sem cinismo, abertura para evidências combinada com exigência de rigor. Questionar tudo, mas aceitar respostas quando evidências são suficientes. Maravilhar-se com o desconhecido sem preencher lacunas com fantasias. Esta é a atitude que levou de por que elétrons não caem a toda a física quântica moderna. Uma pergunta simples, feita com seriedade, perseguida com rigor, respondida com humildade quando evidências ditaram. E as consequências transformaram civilização. Então, qual é a sua pergunta? O que deixa você curioso? O que parece impossível mas talvez não seja?
Não subestime o poder de questões honestas. A ciência avança não por ter todas as respostas, mas por fazer perguntas melhores. E aqui está meu último convite para você: não aceite nada que eu disse apenas porque disse. Questione. Investigue. Leia os papers originais se puder. Examine as evidências. Busque compreensão própria. Porque ciência não é autoridade. É método. E o método está aberto a qualquer um disposto a aplicá-lo honestamente. Quando Einstein desafiou Newton, não foi por autoridade pessoal. Foi porque tinha evidências melhores. Quando mecânica quântica desafiou física clássica, prevaleceu não por consenso, mas por previsões mais precisas. A natureza é o árbitro final. Não pessoas, não tradições, não preferências pessoais. Evidências. E evidências nos dizem, inequivocamente, que você existe por razões quânticas. Que átomos são estáveis porque a realidade é fundamentalmente diferente da intuição clássica. Que o mundo é mais estranho e maravilhoso do que jamais imaginaríamos sem investigação rigorosa. Você poderia ter nascido em qualquer época da história humana. Mas nasceu agora, quando sabemos essas coisas. Quando podemos rastrear desde elétrons individuais até a origem do cosmos. Quando podemos conectar a menor e maior escalas da realidade numa narrativa científica coerente. Gerações passadas olhavam para estrelas e inventavam mitos. Você olha para estrelas e compreende fusão nuclear. Vê luz solar e reconhece tunelamento quântico. Contempla sua própria mão e percebe bilhões de anos de história cósmica cristalizada temporariamente em padrões de matéria estável. Este conhecimento não diminui maravilhamento. Amplifica. Porque agora você não está apenas admirando beleza superficial. Está compreendendo processos profundos que a sustentam. Está vendo através das aparências até as fundações da realidade. E as fundações são estranhas. São contraintuitivas. São governadas por probabilidades e indeterminação. São quânticas. E isso é perfeitamente adequado para o universo que produziu vida, consciência, curiosidade, você. Então aqui está a minha pergunta final: agora que sabe por que átomos não se destroem, o que fará com esse conhecimento? Apenas um fato interessante? Ou algo que muda como vê o mundo? Como se vê? Porque você não é separado do universo que estudamos. Não é observador externo olhando para dentro. É o universo olhando para si mesmo. É matéria quântica autoconscienciente. É a resposta viva à pergunta: por que átomos não colapsam? Se colapsassem, você não estaria aqui para perguntar. Mas estão estáveis. E você existe. E pode compreender porquê. Esta é talvez a realização mais extraordinária da mente humana: rastrear desde a pergunta por que existo até as equações da mecânica quântica que governam a estabilidade atômica. Nós fizemos isso. Coletivamente, ao longo de gerações, construindo sobre trabalhos uns dos outros, corrigindo erros, refinando entendimento. De Planck a Bohr a Heisenberg a Schrödinger até físicos trabalhando hoje, uma corrente ininterrupta de curiosidade e rigor. E você é o herdeiro desse legado. Não apenas passivamente, absorvendo conhecimento. Mas ativamente, podendo questionar, investigar, contribuir. O conhecimento humano não está fechado. Está aberto. Está evoluindo. E você pode fazer parte dessa evolução. Talvez você descubra algo novo. Ou talvez simplesmente aprecie profundamente o que já sabemos. Ambos são valiosos. Porque numa época de desinformação e pseudociência, compreender genuinamente como ciência funciona, como conhecimento é construído, como evidências são avaliadas, isso é revolucionário. Você é feito de impossibilidades quânticas. Cada átomo no seu corpo desafia expectativas clássicas. Você é a prova viva de que o mundo é mais profundo do que aparências sugerem. Que realidade opera segundo princípios que exigem investigação rigorosa para compreender. E compreender esses princípios não é apenas exercício intelectual. Tem consequências práticas massivas. Toda tecnologia moderna depende de mecânica quântica estar correta. Seu smartphone, internet, GPS, imagens médicas, energia nuclear, tudo rastreia de volta à pergunta simples: por que elétrons não caem? Então, quando usar tecnologia, lembre-se, está assegurando aplicações de impossibilidades quânticas. Está manipulando tunelamento, superposição, emaranhamento. Está usando conhecimento que gerações de cientistas construíram respondendo perguntas que pareciam puramente abstratas. E há mais conhecimento por construir. Mais perguntas por responder. Mais impossibilidades por descobrir. O universo ainda guarda segredos. Matéria escura. Energia escura. Origem da consciência. Natureza do tempo.
Realidade do multiverso. Unificação de todas as forças fundamentais. Sua geração pode responder a algumas dessas questões. Ou formular novas que ninguém ainda imaginou. O futuro do conhecimento humano está aberto. E você pode ser parte da história. Mas mesmo se não se tornar cientista profissional, pode cultivar atitude científica. Questionar evidências. Buscar compreensão profunda. Rejeitar dogmas. Abraçar incerteza onde apropriado. Exigir rigor onde necessário. Maravilhar-se com o desconhecido sem preencher lacunas com fantasias. Esta atitude é o que levou da ignorância completa sobre átomos à mecânica quântica em poucas décadas. É o que pode levar de questões atuais a revoluções futuras. É o motor do progresso humano. Então, vou deixá-lo com isto: você existe porque o universo é quântico. Porque é uma constante fundamental chamada constante de Planck. Porque elétrons têm natureza ondulatória. Porque existe um princípio de incerteza que impede colapso atômico. Essas não são abstrações. São as fundações da sua existência. Você é o milagre quântico. Impossível segundo física clássica. Inevitável segundo mecânica quântica. Temporário em escala cósmica. Mas real, consciente, capaz de compreender as próprias leis que permitem sua existência. E talvez essa seja a resposta definitiva à pergunta: por que átomos não se destroem? Não apenas as equações, embora sejam importantes. Não apenas os experimentos, embora sejam cruciais. Mas porque um universo onde átomos colapsassem seria estéril. Sem química. Sem vida. Sem consciência para fazer a pergunta. O universo precisa ser quântico para que você possa existir e perguntar por que existe. É uma tautologia? Talvez. Mas é uma tautologia profunda. Uma que conecta as menores escalas da realidade à maior questão: porque há algo em vez de nada? E a resposta, parcial mas poderosa, é: há algo porque as leis da natureza permitem estruturas estáveis. E as leis permitem estruturas estáveis porque são quânticas. E são quânticas porque, bem, chegamos ao limite novamente. Às perguntas sem respostas. Aos mistérios residuais. Mas não é derrota. É convite. Para exploração contínua. Para questionamento perpétuo. Para maravilhamento sem fim. Porque cada resposta abre novas perguntas. E cada mistério resolvido revela mistérios mais profundos. Você está parado na fronteira do conhecimento humano. Tudo que discutimos, tudo que a ciência descobriu, tudo que a mecânica quântica revelou, é seu legado. Use-o, questione-o, expanda-o. E quando olhar para suas mãos, quando sentir o chão sob seus pés, quando respirar ar rico em oxigênio, lembre-se: você está experimentando impossibilidades quânticas. Você é impossibilidades quânticas. E compreender isso não é fim da jornada. É apenas o começo. O universo está esperando suas perguntas. Está pronto para revelar mais segredos. Está aberto à investigação. E você, matéria quântica consciente, tem o privilégio extraordinário de participar nessa dança eterna entre conhecimento e mistério. Então, qual será a sua próxima pergunta? Porque a história da ciência ensina que as melhores perguntas vêm de pessoas que se recusam a aceitar: assim é como as coisas são, como resposta final. Que olham para o óbvio e perguntam: mas porquê? Porque o céu é azul, levou à mecânica quântica do espalhamento de luz. Porque estrelas brilham, levou à fusão nuclear. Porque elétrons não caem, levou à revolução quântica completa. Qual pergunta simples você fará que pode levar à próxima revolução? Não subestime o poder de curiosidade genuína. Não descarte perguntas por parecerem ingênuas. Algumas das maiores descobertas começaram com questões que especialistas consideravam triviais ou respondidas. E lembre-se sempre: você não precisa ter todas as respostas. Cientistas certamente não têm. Temos modelos melhores, teorias mais precisas, compreensão mais profunda do que gerações passadas. Mas ainda há vastas extensões de ignorância. E isso é ok. É esperado. É o que torna a ciência empolgante. Se soubéssemos tudo, não haveria nada para descobrir. Mas sabemos o suficiente para fazer perguntas melhores. Para investigar mais profundamente. Para construir sobre fundações sólidas em direção a compreensões ainda não imaginadas. Você vive num momento extraordinário. Quando a quantidade de conhecimento humano dobra a cada década. Quando ferramentas para investigar a realidade são mais poderosas do que nunca. Quando fronteiras entre disciplinas estão se dissolvendo, permitindo sínteses criativas. E você tem acesso a mais conhecimento na palma da sua mão do que bibliotecas inteiras continham há gerações. Pode ler papers de Einstein.
Estudar mecânica quântica. Aprender de melhores professores do mundo. Tudo acessível, tudo disponível. A única questão é, você usará essa oportunidade? Cultivará curiosidade? Buscará compreensão profunda? Contribuirá, mesmo que modestamente, para o avanço do conhecimento humano? Porque a resposta para por que átomos não se destroem não caiu do céu. Foi conquistada através de esforço, experimentação, debate, erro, correção, refinamento, trabalho duro de gerações de pessoas curiosas. E a próxima grande descoberta virá da mesma forma. Do trabalho árduo de pessoas que se recusam a aceitar a ignorância como estado final. Que questionam. Que investigam. Que exigem evidências. Que constroem conhecimento tijolo por tijolo. Você pode ser uma dessas pessoas. Ou pode simplesmente apreciar o que já sabemos. Ambos são valiosos. Porque conhecimento só tem valor se for compartilhado, apreciado, usado. E agora você sabe algo profundo sobre a realidade. Sabe por que existe. Sabe por que átomos são estáveis. Sabe que o universo é quântico. E esse conhecimento muda tudo. Se você permitir. Então, permitirá. Deixará que a compreensão científica transforme como vê o mundo. Ou tratará como curiosidade passageira, esquecida amanhã. A escolha é sua. Mas lembre-se, você é o universo consciente de si mesmo. Você é bilhões de anos de evolução cósmica. Você é átomos impossíveis arranjados de forma a permitir autoconsciência. E agora você compreende porquê. E com compreensão vem responsabilidade. De usar conhecimento sabiamente. De questioná-lo honestamente. De construir sobre ele cuidadosamente. De compartilhá-lo generosamente. O universo confiou a você, através de acaso evolutivo e mecânica quântica, a capacidade de compreender suas próprias leis. Não desperdice esse presente. Use-o, questione-o, expanda-o. E quando o fizer, quando contribuir mesmo que minimamente para o avanço do conhecimento humano, você estará participando da mais nobre empreitada da nossa espécie, a busca por compreensão. Uma busca que começou quando o primeiro humano olhou para as estrelas e se perguntou, o que são? E que continua hoje quando você olha para a sua própria mão e pergunta, por que não desmorona? A jornada continua. O mistério persiste. Mas agora você tem ferramentas. Tem conhecimento. Tem compreensão. E tem, mais importante, a capacidade de questionar. Então continue questionando. Continue investigando. Continue maravilhando-se. Porque você é matéria quântica consciente num universo vasto e estranho. E essa é a coisa mais extraordinária de todas. Porque os átomos não se destroem. Porque a natureza é quântica. Porque a natureza é quântica. Esta é a sua próxima pergunta para responder. Mas espere. Há uma última camada desta história que ainda não exploramos completamente. Uma fronteira onde tudo que discutimos converge num único ponto cego do conhecimento humano, a gravidade quântica. Porque enquanto a mecânica quântica explica perfeitamente por que átomos são estáveis, há uma força fundamental que ainda não integramos à teoria. E sem essa integração, nossa compreensão da realidade permanece incompleta. A gravidade é a força mais fraca das 4 fundamentais. Tão fraca que você a vence toda vez que levanta uma xícara de café. A força eletromagnética entre elétrons e núcleos é aproximadamente 10 elevado a 36 vezes mais forte que a gravidade entre essas mesmas partículas. Para átomos individuais, gravidade é completamente irrelevante. Mas aqui está o paradoxo, é a única força que não conseguimos quantizar. Temos eletrodinâmica quântica para eletromagnetismo. Cromodinâmica quântica para força nuclear forte. Teoria eletrofraca para força fraca. Todas unificadas no modelo padrão da física de partículas, testado exaustivamente em aceleradores como o Large Hadron Collider. Mas gravidade permanece teimosamente clássica, descrita pela relatividade geral de Einstein, recusando-se a encaixar no framework quântico. Porque isso importa para a estabilidade dos átomos. Porque em energias e densidades extremas, gravidade e mecânica quântica colidem. No centro de buracos negros. Nos primeiros instantes do Big Bang. Possivelmente no núcleo de estrelas de nêutrons. Nessas condições, não podemos mais ignorar efeitos quânticos da gravidade. E não temos teoria consistente para descrevê-los. Imagine isto, o raio de Schwarzschild de um elétron, o tamanho que teria se toda a sua massa fosse comprimida num buraco negro, é aproximadamente 10 elevado a menos 57 metros. Este é o comprimento de Planck, a escala onde efeitos quânticos da gravidade se tornam importantes. É tão minúsculo que é difícil até conceber. Para comparação,
um átomo é cerca de 10 elevado a menos 10 metros. Um próton é 10 elevado a menos 15 metros. Um quark, até onde sabemos, é menor que 10 elevado a menos 18 metros. Mas o comprimento de Planck é 10 elevado a menos 35 metros, menor que qualquer coisa que possamos medir ou mesmo teorizar diretamente. É onde espaço e tempo deixam de ser contínuos e se tornam espumosos, quânticos, indefinidos. Nessa escala, não faz sentido falar de posições precisas ou momentos definidos. Não apenas por incerteza quântica usual, mas porque a própria geometria do espaço-tempo está flutuando quanticamente. Ondas gravitacionais virtuais aparecem e desaparecem. Buracos negros microscópicos se formam e evaporam. A distinção entre matéria e espaço-tempo dissolve. Este é o reino onde gravidade quântica governa. E não sabemos as leis. Temos candidatos, teoria de cordas, gravidade quântica em loop, teoria de twistors, outros. Cada uma oferece insights, mas nenhuma está completamente desenvolvida ou experimentalmente verificada. Estamos no escuro, tateando em busca de compreensão. Stephen Hawking, antes de falecer em 2018, passou décadas trabalhando neste problema. Ele mostrou que buracos negros não são completamente negros. Emitem radiação quântica, agora chamada radiação Hawking, através de um processo que combina mecânica quântica e relatividade geral de forma aproximada. Mas a derivação completa requer gravidade quântica, que não temos. A radiação Hawking cria outro paradoxo, o paradoxo da informação. Quando matéria cai num buraco negro, parece que toda a informação sobre seu estado quântico é perdida. Mas mecânica quântica diz que informação nunca é destruída, apenas transformada. Se buracos negros podem destruir informação, mecânica quântica está errada. Se não podem, o que acontece com a informação? Este paradoxo permaneceu sem solução por décadas. Recentemente, físicos como Juan Maldacena e Leonard Susskind propuseram que informação escapa através de conexões quânticas entre o interior e exterior do buraco negro, codificada na radiação Hawking de formas sutis. Mas os detalhes ainda são debatidos. Não temos resposta definitiva. Porque estou contando isso no material sobre estabilidade atômica. Porque ilustra que mesmo conhecendo incrivelmente bem como átomos funcionam em condições normais, há extremos onde nosso conhecimento falha. E esses extremos não são apenas curiosidades abstratas. São janelas para compreensão mais profunda. Pensa assim, mecânica quântica surgiu de tentar entender radiação de corpo negro e espectros atômicos. Problemas aparentemente específicos. Mas a solução revolucionou toda a física e tecnologia. Talvez gravidade quântica emerja de resolver paradoxos de buracos negros. E talvez essa nova teoria transforme nossa compreensão tão profundamente quanto mecânica quântica fez. Aqui está algo fascinante: alguns físicos propõem que espaço-tempo não é fundamental, mas emergente. Que é uma ilusão macroscópica surgindo de algo mais básico, talvez emaranhamento quântico. Eric Verlinde desenvolveu uma teoria onde gravidade emerge de entropia e informação. Não é força fundamental, mas fenômeno estatístico de graus de liberdade microscópicos. Se correto, isso mudaria tudo. Gravidade não seria algo a ser quantizado, mas algo que emerge quando sistemas quânticos mais fundamentais são observados em escalas macroscópicas. É como temperatura, não existe para partículas individuais, apenas para coleções grandes. Talvez gravidade seja similar. Você acha isso plausível? Ou parece rebuscado demais? A história da física mostra que ideias que inicialmente parecem absurdas às vezes se revelam verdadeiras. Heliocentrismo parecia absurdo. Relatividade parecia impossível. Mecânica quântica parecia loucura. Todas estavam certas. Mas também há muitas ideias que pareciam promissoras e falharam. Éter luminífero. Flugisto. Geração espontânea. Ciência não é democracia de ideias onde todas têm igual valor. É hierarquia baseada em evidências. Ideias que fazem previsões testáveis e corretas sobem. Ideias que falham em testes descem. Então, como testamos gravidade quântica quando ocorre em escalas tão minúsculas? Esta é a frustração central do campo. Energias necessárias para sondar o comprimento de Planck são 10 elevado a 19 vezes maiores que o Large Hadron Collider pode alcançar. Construir um acelerador capaz seria impossível com tecnologia atual. Mas há caminhos indiretos. Ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO e Virgo oferecem novos testes. Radiação cósmica de fundo contém informação sobre o universo primitivo quando gravidade quântica era importante. Observações de raios cósmicos ultraenergéticos podem revelar violações sutis de simetrias previstas por algumas teorias. Em 2023, o telescópio James Webb começou a observar as primeiras galáxias formadas após o Big Bang. Algumas parecem mais massivas do que modelos atuais prevêem.
Talvez seja apenas que não entendemos completamente formação de galáxias. Ou talvez seja pista de física nova, talvez relacionada à gravidade quântica. Ainda não sabemos. E aqui está outra fronteira, a interface entre mecânica quântica e sistemas complexos. Sabemos que átomos individuais são quânticos. Sabemos que objetos macroscópicos são clássicos. Mas onde exatamente está a transição? É gradual ou abrupta? Depende de tamanho, temperatura, interação com o ambiente. Em 2019, físicos na Universidade de Viena conseguiram colocar moléculas contendo até 2000 átomos em superposição quântica. Não eram objetos microscópicos. Eram estruturas visíveis em microscópios. E ainda demonstravam interferência quântica, comportando-se como ondas. Isso empurra a fronteira entre quântico e clássico para escalas maiores. Mas há limites. Em princípio, mecânica quântica deveria aplicar-se a tudo, incluindo você. Mas você nunca se sente em superposição. Por quê? De coerência explica em termos práticos, mas não fundamentalmente. Não sabemos se há um limite de tamanho onde mecânica quântica genuinamente para de funcionar. Roger Penrose propôs que gravidade causa colapso da função de onda quando sistemas atingem certas massas. É especulativo, não testado, mas representa a tentativa séria de unificar gravidade com mecânica quântica. E sugere que a escala definida separando reinos quântico e clássico. Outros discordam. Argumentam que não há transição fundamental, apenas transição prática devida de coerência. Que em princípio, até planetas e estrelas estão em superposição, mas de coerência é tão rápida que nunca observamos. Esta é a visão dominante, mas não há consenso completo. Então, voltando aos átomos, eles são estáveis porque mecânica quântica governa seu comportamento. Mas não sabemos se mecânica quântica é a teoria final. Pode ser aproximação de algo mais fundamental. Assim como mecânica newtoniana é aproximação de relatividade, mecânica quântica pode ser aproximação de teoria ainda desconhecida. Esta possibilidade deveria nos humilhar. Temos a melhor teoria da matéria já desenvolvida. Faz previsões com precisão de 11 casas decimais. Sustenta toda a tecnologia moderna. Mas pode estar incompleta. E há sinais de incompletude, não inclui gravidade, não explica valores de constantes fundamentais, não resolve completamente o problema da medição. Mas incompleto não significa inútil. Mecânica newtoniana está errada no sentido de não ser fundamentalmente precisa. Mas ainda usamos para calcular órbitas de satélites, projetar pontes, prever marés. É aproximação excelente em seu domínio de aplicabilidade. Mecânica quântica é similar, incrivelmente precisa em seu domínio, possivelmente aproximação em domínios mais extremos. Isso não diminui suas conquistas. Não invalida nada que discutimos. Átomos ainda são estáveis por razões quânticas. Tecnologia ainda funciona baseada em princípios quânticos. Apenas reconhecemos que pode haver camadas mais profundas que ainda não alcançamos. E há algo belo nisso. Significa que o trabalho não está terminado. Que há mistérios restantes para gerações futuras desvendarem. Que ciência não é livro fechado, mas história contínua onde cada capítulo revela novos horizontes. Você poderia perguntar, se não sabemos se mecânica quântica é teoria final, como podemos confiar nela? A resposta é, pela mesma razão que confiamos em qualquer teoria científica. Porque faz previsões testáveis e corretas. Porque funciona. Porque bilhões de experimentos confirmaram suas previsões. Confiança em ciência não é fé cega. É confiança proporcional à evidência. Mecânica quântica tem montanhas de evidência. Portanto, temos confiança alta. Mas confiança alta não é certeza absoluta. Sempre deixamos porta aberta para revisão se evidências novas aparecerem. Essa é a força da ciência, não fraqueza. E novas evidências aparecem. Em 2011, cientistas anunciaram que neutrinos pareciam viajar mais rápido que luz. Se verdade, relatividade estaria errada. Mas antes de declarar revolução, cientistas verificaram cuidadosamente. Encontraram erro experimental, cabo de fibra óptica solto. Neutrinos não viajavam mais rápido que luz. Relatividade permaneceu intacta. Este episódio ilustra como ciência funciona. Resultados extraordinários são escrutinados extraordinariamente. Não aceitos imediatamente, mas testados, replicados, verificados. Apenas depois de passar por esse crivo se torna um conhecimento estabelecido. E mesmo então, permanece abertura para revisão futura se evidências justificarem. Então, quando você ouve sobre nova descoberta que derruba física estabelecida, seja cético. Pergunte, foi replicada? Passou por revisão de pares? Há explicações alternativas?
Muitas alegações extraordinárias não sobrevivem a escrutínio. Algumas sobrevivem e revolucionam ciência. Distinguir entre elas requer cuidado e paciência. E isso nos traz de volta a você. Você, feito de átomos estabilizados quanticamente. Você, vivendo num universo governado por leis que ainda não compreendemos completamente. Você, capaz de contemplar essas leis e buscar compreensão mais profunda. O que você fará com essa capacidade? Aceitará passivamente o que outros descobriram? Ou questionará, investigará, contribuirá? Não precisa ser físico profissional. Pode ser professor compartilhando conhecimento. Engenheiro aplicando princípios. Cidadão exigindo decisões baseadas em evidências. Ou simplesmente pode ser pessoa curiosa que se recusa a aceitar, não sei, como resposta final. Que busca compreensão. Que se maravilha com a complexidade do cosmos. Que reconhece que cada resposta abre novas perguntas, e cada mistério resolvido revela mistérios mais profundos. Porque esta é a verdadeira jornada, não chegar a respostas finais, mas continuar questionando. Não fechar o livro do conhecimento, mas continuar virando páginas. Não alcançar destino, mas apreciar a viagem. E a viagem da compreensão humana tem sido extraordinária. De não saber que átomos existiam a compreender porque são estáveis levou menos de 100 anos. De descobrir o elétron a construir computadores quânticos levou cerca de 100 anos. De propor relatividade geral a detectar ondas gravitacionais levou exatamente 100 anos. Imagino que os próximos 100 anos trarão. Gravidade quântica resolvida. Consciência compreendida. Vida em outros planetas descoberta. Viagem interestelar alcançada. Fusão nuclear dominada. Doenças erradicadas. Ou algo completamente inesperado que nem podemos imaginar hoje. Você viverá parte dessa história. Testemunhará descobertas que hoje são ficção científica. Usará tecnologias que ainda nem foram concebidas. E talvez, só talvez, contribua de alguma forma para esse progresso. Mesmo que pequena, toda contribuição importa. Porque conhecimento é construção coletiva. Einstein estava nos ombros de Newton. Heisenberg nos ombros de Planck. Cada avanço depende de trabalho anterior de milhares de pessoas, muitas anônimas, todas essenciais. Você é parte dessa cadeia. E pode adicionar seu elo. Mas mesmo se não adicionar novo conhecimento, pode preservar e transmitir conhecimento existente. Pode combater desinformação. Pode promover pensamento crítico. Pode defender método científico contra pseudociência e dogma. Porque há forças atacando ciência hoje. Negação de mudanças climáticas apesar de evidências esmagadoras. Movimento anti-vacina ignorando décadas de dados de segurança. Teoria da Terra plana desafiando séculos de observações. Não são posições baseadas em evidências, mas em ideologia e conspiração. E é seu papel, como pessoa educada cientificamente, resistir a essas forças. Não com arrogância ou desdém, mas com paciência e evidências. Explicando como ciência funciona. Mostrando porque consenso científico merece respeito. Demonstrando que questionar é bom, mas deve ser informado e honesto. Porque questionar como Einstein questionou Newton é ciência. Questionar sem evidências, sem compreensão, sem vontade de aceitar respostas é apenas negação. E negação não avança conhecimento. Apenas obscurece verdade. Então, seja questionador rigoroso, não negador preguiçoso. Exija evidências, mas aceite quando evidências são fornecidas. Mantenha a mente aberta, mas não tão aberta que cérebro caia. Seja cético de alegações extraordinárias, mas disposto a aceitar se evidências extraordinárias forem apresentadas. Esta é a atitude que levou de porque elétrons não caem, a toda a mecânica quântica moderna. E é a atitude que levará a próximas revoluções científicas. Curiosidade combinada com rigor. Abertura combinada com ceticismo. Ousadia combinada com humildade. Você possui essa combinação. Pode cultivá-la. Porque o mundo precisa de pessoas que pensam cientificamente. Que valorizam verdade sobre conforto. Que buscam evidências sobre opiniões. Que reconhecem que não saber é melhor que fingir saber. E lembre-se sempre, você não é separado do universo que estudamos. Você é parte integral dele. Você é átomos organizados de forma a permitir autoconsciência. Você é o universo contemplando sua própria natureza. E essa é talvez a realização mais profunda de todas. Porque implica que compreender o universo não é apenas exercício intelectual externo. É autoconhecimento. Quando você aprende porque átomos são estáveis, aprende porque você é possível. Quando compreende mecânica quântica, compreende fundações de sua própria existência.
E com essa compreensão vem responsabilidade. De usar conhecimento sabiamente. De não distorcê-lo para agendas. De compartilhá-lo generosamente. De construir sobre ele cuidadosamente. De reconhecer seus limites honestamente. Porque conhecimento é poder. E poder sem sabedoria é perigoso. Energia nuclear pode alimentar cidades ou destruir nações. Biotecnologia pode curar doenças ou criar armas biológicas. Inteligência artificial pode libertar a humanidade ou escravizá-la. Tudo depende de como usamos conhecimento. Então, quando você contempla a estabilidade dos átomos, contemple também a fragilidade da civilização. Construída sobre conhecimento científico, sustentada por tecnologia, vulnerável a mau uso. E comprometa-se a ser guardião responsável do conhecimento que herdou. Não apenas absorvendo passivamente, mas questionando ativamente. Não apenas aplicando cegamente, mas considerando consequências. Não apenas avançando rapidamente, mas refletindo profundamente. Porque velocidade sem direção é apenas movimento caótico. E aqui está a última reflexão: átomos são estáveis há bilhões de anos. Sobreviveram a extremos inimagináveis. Supernovas. Colisões galácticas. Jornadas através do espaço interestelar vazio. E continuarão estáveis por bilhões de anos mais, muito depois que você e eu tivermos ido. Mas civilização humana existe há meros milhares de anos. Civilização científica há apenas séculos. Civilização nuclear há décadas. Somos incrivelmente frágeis comparados aos átomos que nos compõem. Nossa continuidade não é garantida. Então, talvez a verdadeira questão não seja porque átomos não se destroem, mas porque civilizações se destroem. E a resposta pode estar em como usamos conhecimento sobre átomos e tudo mais que descobrimos. Se usarmos sabiamente, com compaixão, com visão de longo prazo, podemos construir futuro extraordinário. Se usarmos tolamente, com ganância, com miopia, podemos destruir tudo. A escolha é nossa. E a janela para escolher pode ser mais curta do que pensamos. Mas há esperança. A mesma curiosidade que levou a compreender átomos pode levar a compreender sustentabilidade. A mesma engenhosidade que construiu bombas atômicas pode construir fusão limpa. O mesmo conhecimento que criou riscos pode criar soluções. E você, armado com compreensão de como átomos funcionam, de como ciência opera, de como conhecimento avança, você pode ser parte da solução. Não precisa salvar o mundo sozinho. Apenas precisa fazer sua parte. E confiar que outros farão as suas. Porque assim funciona. Pequenas ações somam. Pequenas compreensões acumulam. Pequenas contribuições constroem montanhas de conhecimento. E um dia, olhando para trás, veremos que mudamos tudo. Assim como gerações antes de nós fizeram. Eles nos deram mecânica quântica. Relatividade. Genética. Computação. Medicina moderna. Voo. Comunicação instantânea global. Coisas que pareciam impossíveis tornaram-se cotidianas. E nós? O que daremos às gerações futuras? Talvez fusão. Talvez gravidade quântica. Talvez cura para câncer. Talvez viagem interestelar. Ou talvez algo que nem imaginamos ainda. Algo que surgirá de pergunta simples, honesta, persistente. Como porque elétrons não caem no núcleo? Esta pergunta mudou o mundo. Sua pergunta pode fazer o mesmo. Não subestime o poder de curiosidade genuína combinada com trabalho árduo. E não subestime sua capacidade de contribuir. Porque você é matéria quântica consciente no universo vasto. E isso é extraordinário. Então, quando você sair deste material, quando voltar à vida cotidiana, leve isto com você: você não é apenas coleção de átomos. Você é a organização improvável de átomos que permite compreensão. Você é a ponte entre matéria inconsciente e consciência autocontemplativa. E essa ponte é frágil mas poderosa. Frágil porque pode ser destruída facilmente. Poderosa porque pode transformar o universo através de ação informada. Use essa ponte sabiamente. Cruze dela frequentemente. Conecte conhecimento com ação, compreensão com compaixão, ciência com sabedoria. Porque no final, a estabilidade dos átomos garante apenas que matéria persiste. A estabilidade da civilização requer que usemos nosso conhecimento sobre matéria para construir futuro sustentável. E isso começa com você. Agora. Hoje. Porque os átomos não se destroem. Porque a natureza é quântica e forneceu mecanismos de estabilidade. Porque civilizações não se destroem.
Porque pessoas curiosas, informadas, compassivas decidem usar conhecimento sabiamente. Seja uma dessas pessoas. E continuo perguntando.